Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O mago espera que sim. Tá chegando agora, já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que você sabe que gosta do rolê mágico ou de causos sobrenaturais, porque hoje nós vamos de causos. Sim. Bom, o caso de hoje é de Scrying, né? Causos de Scrying, eu já nem sei o número mais, 7, 8, sei lá, mas o mago vai trazer causos com viagens a reinos, né? Uma das coisas que vocês pediram bastante é que o mago falasse projeções que eu tive em outras dimensões, outros reinos, etc. Então vamos falar um pouco disso hoje. Mas antes, né, caso você queira marcar a sua consulta de Scrying, chama que a gente agenda. Leitura de Scrying, pra quem não sabe, é a leitura na bola de cristal ali. Tá vendo a bola de cristal aqui, ó? Isso, o mago lê a bola de cristal pras pessoas, né? Então é todo um ritual que a gente faz aí. Mas caso você precise, chama que a gente faz acontecer. Eu sempre que vou fazer um caos ou um vídeo de Scrying, eu explico o que significa esse termo, porque muita gente não sabe. Scrying significa, num sentido mais aproximado, não tem uma tradução oficial, mas o sentido mais aproximado do inglês que John Dee, inglês arcaico de John Dee, né, pro nosso aqui, seria algo como ver através do reflexo, ou algo assim. Que nada mais é do que a mancia, ou seja, a vidência em objetos reflexivos. Espelho negro, bacia com água, taça com água, bola de cristal, qualquer tela preta e por aí vai, né? Então o Scrying é conseguir projetar a sua consciência, né, naquele objeto de visão, e o objeto de visão é meio que um veículo que te leva para onde você quer ir, né? E bom, eu já tive muitas experiências com Scrying, eu pratico, treino Scrying faz muitos anos, e quem passa pelas minhas consultas sabe que, graças aos deuses, o nível de assertividade é bem grande. E eu tenho, nessas leituras que eu faço pro povo, eu tenho muitas experiências muito interessantes, né? Tanto com adivinhação, com assertividade naquilo que eu falo pra pessoa, tanto com projeção, né? E como vocês pediram pra eu trazer causos, né, de onde eu me transporto e tal, eu decidi falar pra onde geralmente eu vou quando pedem contato com parentes que já faleceram, né? Porque geralmente é o mais pesado, né? E bom, vamos lá. Mago, pra onde a gente vai quando a gente morre? Eu não sei. Como vocês viram, quem acompanha todos os vídeos do canal, no último caos dos inscritos, eu falei que eu realmente não sei se eu acredito em vida após a morte, por mais que eu tenha contato com isso todos os dias da minha vida. É muito estranho. Não sei. E é uma crise, talvez um medo da morte, algo assim. Mas é uma espécie de crise que eu tenho, né? Mas toda vez que eu tenho experiências como as que eu trago hoje pra vocês, me leva a ter uma tendência a acreditar que isso é muito real. Esses tempos atrás eu li Scrying para uma pessoa que ela perdeu o irmão. É que nós vamos falar de temas pesados, então caso você tenha gatilho com temas como depressão, suicídio, etc., não veja o vídeo, tá? Por favor, porque vamos falar disso inclusive agora. Então já pula, não sei nem se pula, porque o vídeo, as experiências mais interessantes que eu tive foram com isso, então, né, não assista. Assista outro vídeo do canal, vai assistir algo mais leve e tal. Mas enfim, já saiu? Espero que você já tenha saído, porque a partir de agora o gatilho vem. E bom, uma moça pediu pra mim pra ler sobre a vida dela e tal, e aí eu sempre peço pra pessoa elencar até no máximo 10 perguntas e me mandar. Uma das perguntas era tentar contato com um irmão que se suicidou no início dos anos 2000 e ninguém sabia o porquê. Ele não deixou carta, ele não deixou nada. Sempre que eu tenho um encontro com o espírito de alguém que se suicidou ou alguma coisa assim, ou a pessoa tá em trevas profundas, né, em trevas mesmo, mas ela tá no inferno? Não tô dizendo isso. Quando a gente morre, o que sobrevive de nós, até onde eu sei, é a nossa consciência, a nossa capacidade de raciocinar, pensar, né, essa parte espiritual nossa. E é isso que sobrevive. Logo, a pessoa que se suicida, né, logo de cara ela já vai ter
um baque. Por quê? Porque ela pensa que ao, né, fazer o ato, o sofrimento dela irá acabar. E não. Por quê? Porque a consciência dela continua viva. Então a consciência atormentada dela vai seguir atormentada. E isso é um choque muito grande, porque a pessoa perdeu a oportunidade de estar viva, de evoluir, e ela descobre que isso continua e que foi um ato muito grave que ela fez. Então, pelo que eu entendi de experiências assim, né, só para trazer uma introdução para vocês antes de falar da minha projeção no reino, essas pessoas, elas não são condenadas. Não tem ninguém que vem condenar e julgar como os crentes dizem, né? Não existe isso. Mas sim, elas se autocondenam, porque elas percebem a gravidade do que elas fizeram consigo mesmas, né? E elas descobrem que, tipo, de fato existe algo para além. Teoricamente, eu não tenho como provar nada do que eu tô falando, tá? É apenas a minha experiência. E, bom, nesse caso em questão, eu me projetei, né, no scrying, através da bola de cristal, eu projeto a minha consciência, e projetar a minha consciência é praticamente viver a realidade, né? Eu literalmente sumo do meu ambiente físico e começo a viver numa outra dimensão ali, enquanto eu estou tendo a visão do scrying. E aí, quando é casos de suicida, geralmente eu sou transportado por um lugar muito ruim, por quê? Se a pessoa está se autocondenando, ela não consegue fazer o que nós chamamos de a passagem, que é ir para algum reino espiritual, evoluir, se tratar, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Existir em algum outro reino. A pessoa fica presa aqui. E ao ficar presa aqui, obsessores e espíritos densos, que são os espíritos que estão presos na matéria, tendem a pegar essa pessoa e arrastá-la para planos cada vez mais densos, cada vez mais pesados, cada vez mais, né, complicados. E aí, eu já tive experiências onde eu fui, tipo, para uma espécie de inferno mesmo, mas nessa experiência em questão, eu fui para um lugar que ninguém me falou onde era, né? Então eu não sei dizer para você o nome do lugar, o nome do reino, mas eu lembro muito que eu lia os diários da Divina Misericórdia de Santa Faustina Kowalska, e ela sempre relatava que ela ia para esse lugar quando ela rezava pelas almas do purgatório. Ela se projetava para esse local, né? Que era um local que é muito semelhante ao local que eu fui. Muito, muito, muito semelhante. Eu não chamo de purgatório porque, sinceramente, não entra na minha cabeça que alguém morra e tem que ficar purgando, se purificando de pecado, né? Não me parece algo muito positivo, sei lá. Mas, de toda forma, eu me projetei para esse lugar nesse então. E sempre que eu me projeto para esse lugar em específico, é sempre quando eu vou visitar alguma alma que está em estado de purificação mesmo. Estado de aceitação do que aconteceu e de que agora tem que seguir em frente. Ela aceitou o que aconteceu e ela aceitou que ela tem que seguir em frente. Então ela vai ser purificada de alguma forma. Só que aí ela entra num embate, esse espírito entra num embate com ele consigo mesmo de o que eu tenho contra o que eu não tenho, sabe? É o que eu aceito contra o que eu não aceito. E fica nesse conflito até que haja uma aceitação uniforme, uma harmonização do espírito. Não sei, não me peço para explicar muito bem isso, porque eu também não sei dizer. Isso é a experiência que eu tenho com Hecate, é o que os espíritos me falam, então assim, também não sei muito. Um dia eu ainda vou teorizar e transformar isso num livro, talvez. Mas enfim, sempre é um lugar como se fosse muita neblina. Já jogaram Silent Hill? Então, é mais ou menos um Silent Hill. Você não vê um palmo à sua frente. Ai, fico todo arrepiado. E você não vê um palmo à sua frente. Eu só vou andando e fica cada vez mais densa a névoa. E quando eu vou andando, eu começo a ver raios no meio das nuvens, umas coisas meio estranhas. E eu não consigo ver nada, só neblina por quanto é lado, raios que vez ou outra aparecem. E aí eu começo a ouvir gritos vindo de longe ou de perto ou de alguma coisa. Até que eu peço orientação de Hecate, porque eu fico perdido e eu começo a passar mal na projeção, começo a dar vontade de vomitar, uma ânsia de vômito, uma coisa estranha. E eu sempre peço a proteção de Hecate comigo, né? E Hecate vem e sei lá, parece que é uma capa que me cobre. E eu me sinto protegido. E aí eu continuo andando um pouco mais tranquilo nesse reino.
Até que de alguma forma eu me aproximo perto, né, da pessoa que eu tenho que visitar em questão, porque o consulente pediu. Só que nesse reino, Hecate sempre foi muito clara desde a primeira vez que eu visitei esse reino há muitos anos atrás, quando eu era monge, né, e nem foi pelo Scrying. Ela sempre fala, aqui você não pode falar com as almas. Uma vez que você fala com elas, elas veem em você o ponto de luz. E você não pode ser ponto de luz. Uma vez que você se tornou ponto de luz, você atrapalha a purificação dessa alma, porque ela vai vir até a Terra por meio de você. É como se eu fosse uma espécie de portal que trouxesse ela de volta pro denso. Porque a gente vive no denso, né? Então eu não falo nada, eu só fico ali parado. Quando eu tô naquele reino, eu sei que eu não vou falar nada, eu só vou ouvir o que a pessoa tá falando, porque ela fala os desesperos dela, e só. E ela não fala pra mim, ela fala pra ela ou pra alguma outra coisa. Pelo discernimento que eu tive desse tipo de experiência, é como se ela ficasse repetindo aquilo que condena ela mesma. Aquilo que a consciência condena ela, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que matou. E aí ela se condenava por isso e morreu pesarosa por isso. Se ela for pra esse limbo, pra esse lugar de nuvens, pra esse Silent Hill aí, ela vai ficar revivendo isso, até que ela consiga aceitar que é algo que passou e que sei lá por quê, e eu não sei como funciona, mas é mais ou menos assim. E bom, nesse caso em questão, eu cheguei até perto da alma, porque é como se eu visse a nuvem onde a pessoa está, né? A névoa ficasse um tom meio de aura, eu consigo ver a aura da pessoa ao longe, e aí a Hecate fala, vai só até aqui, e aí eu paro. E aí eu comecei a ouvir. Ai, fica tudo arrepiado. E aí a pessoa começava a gritar, era uma voz masculina, e ele começava a gritar, não, eles não me aceitam, por que eu vou continuar aqui? Eles não me amam, eles não me aceitam, eles não aceitam quem eu sou. E aí começava a gritar, chorar, e era uma coisa assim, ai, fica tudo arrepiado. Desesperadora. E aí eu comecei a sentir como se fosse minha dor. E na hora eu falei, puta, era um homossexual que se matou. E não foi Hecate, nenhum deus, nada que me revelou. É que a gente tem um discernimento, a nossa consciência está expandida. É o nosso eu superior que se projeta. Então a gente tem acesso à consciência do todo, né? E na hora veio esse estalo, putz, ele era homossexual e se matou porque a família não aceitava. E aí eu voltei, saí da visão, porque eu não posso falar com a pessoa, não posso confirmar isso com o morto, né? Nem transmitir mensagem nenhuma, porque ele tá nesse limbo. E eu voltei pra mim mesmo, né? Saí da visão, da projeção. O caminho de volta sempre é muito fácil, tá? Pra quem quer saber, é só eu me desligar e voltar. É um processo meio que automático. É só eu volta e voltei. É simples e fácil. Não tem nenhum segredo, nenhuma fórmula. E bom, quando eu voltei desse limbo e falei pra consulente em questão, ela ficou em choque. Ela falou, eu sempre desconfiei disso. E ela chorou e tal, se emocionou. Eu sempre desconfiei disso. A minha família era muito conservadora e o meu irmão nunca tinha tido uma namorada. De repente, né, acontece isso com ele. E aí eu fiquei, nossa, que pesado. É muito forte quando mexe com a gente, né, com a nossa realidade de sofrimento, porque eu passei muito por isso no início dos anos 2000 também, então foi muito forte. Por isso que eu trouxe esse caso pra vocês. Eu fiquei pensando o dia inteiro depois nessa situação. Falei, mano, olha que pesado. Olha que pesado, né? O que o preconceito maldito leva a gente a fazer. Isso me deixou muito mal. Muito mal mesmo, né? No dia. Enfim, eu já visitei esse limbo não só para pessoas suicidas, não é um vale dos suicidas, tá? Como diz os crentes, não é nada disso. Já visitei, por exemplo, uma senhora que morreu, né? Uma bisavó de uma pessoa que queria falar com ela, porque era muito apegado com a bisa dele. E aí eu fui visitar a bisavó dele e cheguei, quando eu me projetei, em vez de eu chegar num lugar bonito, num reino paradisíaco, algo do tipo, eu cheguei numa espécie de limbo, nesse mesmo lugar, parecia uma Silent Hill. Um lugar cheio de nuvem, onde eu não vejo nada, só sinto que tô andando, não consigo nem ver o chão, só sinto que tô andando, e aí gritos e tal.
E aí a mesma coisa. Essa senhora não tinha se matado, nada do tipo, mas era muito apegada à família que deixou na Terra. E não conseguia desapegar. E aí tava vivendo esse processo de purificação de alguma forma. E me parece que esse reino, eu tô falando só desse reino hoje nesse vídeo, né? Mas me parece que esse reino é de fato uma espécie de reino de purificação, né? Um local, não sei se poderíamos chamar de local, mas um estado de consciência onde as almas vão para se purificar. Pelo que eu entendi, nesse local, ele não é um local de estado. Então não é que as almas vão ficar ali para sempre, não, é uma espécie de local temporário. A pessoa meio que morre e quando aceita fazer a passagem, ela vai para esse local para se purificar e então poder seguir aí, sabe lá pro que vai acontecer depois, né? Porque já teve casos onde eu visitei que as almas estavam super felizes, numa espécie de reino astral paradisíaco, e já teve casos onde a pessoa simplesmente reencarnou e eu não conseguia mais acessar elas. Então assim, não faço ideia de como que é esse rolê, quem decide o quê. Mas desse reino que eu descobri sobre ele, é que ele é de fato uma espécie de limbo mesmo, uma espécie de purgatório ou local de purificação, que claro, não é... A Igreja Católica, ela acerta quando ela descreve o purgatório, né? Na verdade não foi nem a Igreja Católica, foi o Dante Alighieri, né? A teoria do purgatório e o diabo caricato surgem com Dante Alighieri. Para quem não sabe, Dante Alighieri foi um dos maiores literários italianos que existe e ele compôs uma obra chamada Comédia Divina. Na Comédia Divina ele descreve reinos no céu, reinos no purgatório e reinos no inferno, né? E aí ele faz toda uma teoria. É lindo, para quem nunca leu a Divina Comédia, leia, porque é uma literatura fantástica, assim, sobre o pensamento medieval cristão, né? E Dante Alighieri, nossa, elucidou isso de uma forma muito interessante. E não tem como falar que não era uma projeção astral que ele estava vivendo ali, só que com moldes católicos, né? Então a igreja acerta muito quando ela fala de uma espécie de purgatório, porque me parece que é muito real. Mas não como eles falam, porque a igreja, eles falam que o purgatório é um local onde as almas vão se purificar para ir viver uma eternidade, para ir viver no céu, né? E eu não sei, esse estado de céu eterno ou inferno eterno me parece que não existe. Ao menos pelas minhas experiências, porque se existe alguém que vai reencarnar, logo essa história de céu não pode ser verdade, né? Mas a questão do purgatório me pareceu muito interessante. Depois eu estudei sobre e eu vi que também no espiritismo kardecista eles falam de uma espécie de lar ou hospital onde as almas vão ser tratadas e tem uma semelhança com essa purificação cristã. No hinduísmo também tem algo relacionado à purificação. Então eu fui estudando as religiões para entender o que eu estava vendo, né, conforme o tempo foi passando, e eu entendi que estudando religião comparada, muitas delas vão trazer um local temporário onde as almas se purificam. Isso é muito interessante. O problema é, a maioria das pessoas que vêm me buscar para querer contato com o falecido não sabem que as almas estão nesse local. E aí eu posso falar com elas se eu quiser, mas aí eu atrapalho o processo de evolução. Então eu opto por não fazer. Então se você quer consultar o scrying comigo e eu vou visitar um parente seu que faleceu e vou para esse limbo, saiba que eu não vou falar com ele. Eu só vou ouvir o que ele está dizendo, que é o motivo do porquê ele tá parado ali. E aí eu posso te dizer isso pra você rezar pela pessoa, ajudar, porque dá pra gente fazer isso, né? A gente oferece sacrifícios, orações, libações, né? Pra deuses que guiam as almas, e aí ela vai sendo ajudada a acelerar esse processo. Inclusive tive um caso muito lindo com isso pra relatar pra vocês, mas não vai dar nesse vídeo. Mas só pra explicar, né? Eu tenho muitas experiências onde eu vou para esse limbo, porque é onde a maioria dos espíritos que desencarnam há um certo tempo estão. A questão parece que não existe tempo ali. Porque eu já tive casos onde, por exemplo, essa bisavó, a véia tinha morrido, tipo, em 1900 ela vai cacetada, morrida, em 1900 ela vai cacetada, e tipo, eu vi isso, acho que foi esse ano. E a véia ainda tava lá. Olha o tanto de tempo que passou em tempo humano, né? Mas ao chegar lá, parecia que a véia tinha acabado de chegar. Ela tava sofrendo muito ali ainda.
Então parece que eles não têm muita noção de tempo, espaço como a gente tem aqui, sabe? E já teve casos onde eu fui visitar a alma do falecido e, tipo, ele só murmurava, ele não gritava, ele não tava desesperado. E pela minha experiência, quando a pessoa tá num nível mais só de murmurar, só de fazer uma reclamaçãozinha básica, sem estardalhaço, sem desespero, sem muita emoção, é porque ela já tá num nível de aceitação maior, de purificação quase que definida. Então essa pessoa que tinha falecido há pouco tempo já estava mais tranquila do que uma senhora que tinha morrido há tanto tempo atrás. Então me parece que tempo não interfere muito no rolê ali, né? Ela fica lá, sei lá, o tempo que tiver que ficar, mas tempo parece que não existe ali, né? O que mais que eu posso falar pra vocês desse lugar? É um lugar frio. A sensação que eu tenho é de frio e de arrepio no corpo o tempo inteiro. Sabe quando você sai sem blusa num dia frio e você começa a sentir um arrepio no corpo? É essa sensação. É essa sensação que eu tenho quando eu vou pra esse lugar. Mago, já aconteceu de alguém tentar te pegar nesse lugar? Já. Uma vez eu estava... Foi uma única vez, né? Eu estava me projetando e tinha uma... Eu estava indo em direção a algum espírito que eu tinha que contatar. Eu já não lembro mais o caos direito, mas eu lembro que aconteceu, porque eu não consegui chegar até o espírito. Porque eu tava chegando, e aí do nada, uma mão me agarrou, uma mão cinza me agarrou, saiu do meio de uma densa névoa, ou de uma densa nuvem, e me pegou gritando por ajuda, pra me ajudar ela. E aí eu voltei, e quando eu voltei, quem voltou comigo? A alma. Sim, porque o Scrying, a bola de cristal, também é um portal. E aí eu voltei e quando eu saí, bum, no meu quarto, um espírito. E aí lá vai eu, tendo que lidar com o encosto. Então assim, tem esse risco. É raro, tá? Só me aconteceu uma vez e eu já, desde quando eu sou monge, que eu já sou meio que teletransportado ou projetado para esse local. E só uma vez aconteceu isso, né? Então assim, não é algo comum de se acontecer. Mas pode acontecer. Nesse caso aconteceu, era o espírito de uma mulher e ela morreu de uma forma muito violenta e ela não aceitava. Ela estava num processo de aceitação com não aceitação, mas ela queria sair daquele limbo que ela estava repetindo o sofrimento dela o tempo todo, sabe? Então ao mesmo tempo que ela tinha consciência que ela tinha que passar por aquilo, ela não aguentava mais. E ela pegou na minha mão e voltou comigo pra cá. E aí pronto, né? Eu tentei pedir desculpa, porque não era culpa minha. E aí pronto, o espírito começou a me culpar por eu ter puxado ela pra cá. E eu falei, eu não te puxei pra cá, você que me deu um susto. E aí pronto, lá vai eu discutir com o espírito, né? Porque mago a gente não discute com o ser humano, a gente discute com o espírito. Ai, gente, só... Olha, essa vida é muito doida. Nossa, como é doideira tudo isso. E aí era pesadelo, ia dormir, tentava expulsar o espírito não ia embora. Até que eu tive que fazer um ritual mesmo formal com Hecate, abrir o espelho negro e tacar o espírito lá pra dentro à força. E eu não sei pra onde que ele foi. Eu falei, sinto muito, a culpa não é minha. E até hoje eu não me sinto culpado, porque quem pegou no meu braço e veio junto foi o espírito. Eu não chamo atenção. Eu vou com invisibilidade energética, eu faço tudo, peço Hecate pra me proteger, pra me camuflar, já pra eu não chamar atenção. Porque pelo que Hecate me disse, uma vez que esses espíritos voltam pra Terra, eles regridem no processo de evolução, né? E aí eu discordo, porque o espiritismo kardecista fala que não tem como regredir. Ah, tem. Oh, como tem. Já vi anjo cair do céu. Oh, como tem. Então assim, provavelmente o espírito dessa mulher deve ter virado algum obsessor. Eu sei que eu falei pra Hecate cuidar. Então assim, o que Hecate fez com esse espírito, eu não faço ideia. Porque assim, até onde eu entendo, nenhuma deidade, nenhuma entidade interfere na nossa escolha. Quem interfere é a nossa própria consciência, que se deixa influenciar, manipular, desesperar, etc. Então Hecate provavelmente deve ter jogado ela pra qualquer reino aí, só pra tirar ela de perto de mim, porque eu pedi, e a alma que se vire pra se achar depois, né? Mas a chance desse espírito ter virado um obsessor é muito, muito grande. Eu sei que nunca mais voltou a me atormentar, então tá ótimo. Mas é pra vocês entenderem como a coisa, sei lá, fica
palpável ou real demais, né? E é estranho, porque ao mesmo tempo que eu acredito nisso, porque são experiências muito reais, né? Às vezes corporais mesmo, as sensações, eu fico naquele limbo de, porra, mas pra que tudo isso? Parece uma arquitetura muito feita pra gente progredir pra algo. Mas progredir pra quê? Evoluir pra onde? Ser o quê? E ao final de tudo isso, o que seremos, né? Se de fato a nossa existência na Terra é apenas um hiato de reencarnações cíclicas até atingirmos um nível búdico de evolução, tá, atingimos o nível búdico e vamos evoluir e viver em outras existências, mas até quando? Isso tem um fim? Isso não tem um fim? Né? Eu acho muito complexo entender toda a arquitetura disso. Eu não consigo. Foge de mim. E é isso que me leva um pouco à descrença do pós-mortem, né? Mas é aquilo, eu fico sempre perdido entre as experiências que eu tenho como um magista, que cada vez mais se tornam palpáveis, apesar de que ainda pode ter uma explicação muito humana de que eu estou acessando talvez as memórias que a pessoa tem do ser que partiu, ou algo do tipo, ou algum vínculo energético de resquícios que sobreviveu. Mas, claro, pode também ser de fato um reino espiritual de purificação. De todo modo, eu quis trazer a experiência para vocês porque é um dos lugares dos reinos que eu visito com mais frequência, esse limbo, né? No Scrying as pessoas costumam me pedir muito para falar com parentes que partiram e tudo mais. E geralmente eles estão nesse limbo, né? E quando não estão, aí eu consigo ter um contato, conversar e tudo mais. Ou eles já reencarnaram, né? E claro, tem a questão dos abismos, né? Que os lugares mais quitônicos e tal, que dá pra ir também, eu já fui. Mas isso é tema para outro vídeo. Então se você gostou desse reino que o Mago visitou, comenta aí o que você achou. Já teve alguma experiência parecida com algo que parece um purgatório ou algo do tipo, ou não. Caso você queira, comenta aí Mago fala do inferno, que aí o Mago faz um compilado dos umbrais que o Mago já visitou aí também, num próximo caos de Scrying. No mais, meu povo, o que eu vou pedir pra vocês no final, que eu pedi no começo, pra você curtir, comentar e compartilhar o vídeo com alguém, em algum grupo e tudo mais, pra que a gente cresça, né, como comunidade. E por fim, caso você esteja precisando de uma leitura oracular, um serviço de magia, uma consulta de Scrying, né, na bola de cristal, chama que a gente faz acontecer. Caso você também queira fazer a mentoria de Hecate, me chama, eu não sei se ainda terá vagas, né, quando esse vídeo for pro canal, mas tinha 5 vagas até então. Caso ainda tenha alguma vaga, me fala que eu consigo abrir para você aí participar. As vagas da mentoria vão só até o dia 10 de novembro, tá bom? Então tá em cima, tá chegando. Caso você queira participar, então fica aí a oportunidade. O que mais que eu ia falar? Sim, o rito coletivo de novembro, as vagas abrem sempre no dia 1º de novembro, as inscrições, né? E o rito coletivo do mês de novembro será então com os anjos enoquianos da Heptarquia de Júpiter. Vamos pedir expansão, misericórdia, clemência dos anjos sobre nós, né? Sobre o nosso povo, sobre nossa nação. É uma loucura, mas quando esse vídeo for pro ar, o destino dos próximos 4 anos do Brasil já vai ter sido decidido, e eu espero não ter que clamar misericórdia por conta do Biruliro. Demais, meu povo, é isso. Fiquem bem, abominem o Biruliro, e falou!